Imagina uma situação de trânsito bem comum. Alguém dirigindo a uns 100 por hora numa rodovia movimentada e, do nada, o carro da frente freia bruscamente. O pé vai para o freio antes mesmo da pessoa pensar de forma lógica, né? É totalmente instintivo. Pois é, mas pensa no seguinte: e se o cérebro levasse tipo meio segundo a mais para mandar esse sinal de perigo para a perna? Nossa, aí complica. Exato. Esse milissegundo extra é literalmente a diferença entre um susto passageiro e um desastre total. E é justamente sobre essa fração de tempo, esse espaço minúsculo entre o impulso e a ação, que a gente vai mergulhar hoje. E o mais legal é que a gente vai olhar para isso usando o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, como lente. Uhum. Porque isso desconstrói totalmente o jeito que a sociedade costuma enxergar o problema, sabe? Como, sei lá, um traço de personalidade mutável. Ou pior, como uma falha de caráter mesmo. Tipo preguiça ou falta de força de vontade. Mas a nossa missão nesta análise profunda hoje é desmistificar isso de uma vez por todas. Sim, eu fiquei super animada com o material de hoje. Nós temos em mãos um conjunto muito fascinante de fontes. São textos técnicos, robustos, que compilam estudos experimentais, meta-análises de neuroeconomia e até dados populacionais imensos. O objetivo aqui é entender o que realmente rola na biologia do cérebro na hora H da tomada de decisão. E o que me pegou de surpresa, logo de cara, é que a impulsividade não é só um jeito de ser. Ela é, na verdade, uma equação química e matemática que dá para medir. Exatamente. Essa é a grande mudança de paradigma das fontes. E para traduzir essa neuropsicofarmacologia complexa para algo mais tangível, o nosso trabalho hoje vai ser bem focado. Qual a estratégia? A gente vai separar rigorosamente aquilo que acontece lá nas sinapses, provado em testes de laboratório isolados, daquilo que as estatísticas mostram acontecendo nas ruas em larga escala. Perfeito. Então vamos estruturar isso de um jeito lógico. Porque para entender como qualquer tratamento funciona, primeiro a gente precisa isolar o defeito na tomada de decisão. Faz sentido. E as fontes introduzem um conceito que, honestamente, parece que a gente está lendo um caderno de economia. O cérebro faz cálculos de custo-benefício o tempo todo. Sim, o tempo inteiro. E o termo-chave aqui é o delay discounting, que a gente pode traduzir como desconto do atraso. E eu acho que dá para visualizar isso bem com uma analogia financeira. É, as analogias financeiras são perfeitas para esse conceito. Porque o cérebro atua quase como um corretor da bolsa, avaliando riscos e recompensas temporais, né? Como você imaginou essa analogia. É aquela escolha clássica. Imagina que alguém te oferece R$ 50 na mão agora, neste exato segundo, ou R$ 100 se houver a paciência de esperar até semana que vem. Certo. Para a maioria das pessoas, do ponto de vista do raciocínio lógico, esperar 7 dias para dobrar o dinheiro faz todo sentido. O futuro tem muito valor. Sim, é um bom negócio. Mas, pelo que as fontes indicam, a lente pela qual o cérebro com TDAH enxerga o tempo está distorcida. O desconto que se aplica à recompensa futura é gigantesco. É quase como uma taxa de juros punitiva. E a literatura de neuroeconomia apoia exatamente essa visão. Nossas fontes citam uma meta-análise importantíssima. O nome é Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Monetary Delay Discounting. Só para contextualizar para quem acompanha a gente, uma meta-análise é quando os cientistas pegam dezenas de estudos ao redor do mundo, combinam milhares de dados e extraem a tendência geral inegável, certo? Exatamente isso. E os resultados dessa meta-análise confirmam que a curva de desvalorização temporal no TDAH é muito mais íngreme. A recompensa futura não fica só menos atrativa. Neurologicamente falando, a distância temporal faz com que essa recompensa perca o peso de realidade. O cérebro prefere aquele ditado, sabe? Melhor um pássaro na mão. Sim, faz total sentido. Mas isso levanta uma dúvida gigante sobre o porquê disso acontecer. Como a gente falou antes, a sociedade diria que é preguiça. O que faz a biologia errar essa conta básica de tempo e dinheiro? O que a ciência demonstra é que não tem absolutamente nada a ver com força de vontade ou moralidade. Tem a ver com neurotransmissores, principalmente a dopamina. A famosa dopamina, a molécula do prazer. As pessoas simplificam como o hormônio do prazer. Mas na neurobiologia, ela é, na verdade, a molécula de predição de recompensa. Ah,
Ah, interessante. Ela é o sinal químico que mantém a motivação ativa enquanto a gente espera por algo. Ou seja, quando eu penso nos R$ 100 da semana que vem, a dopamina cria tipo uma ponte química que conecta o esforço de hoje à recompensa de amanhã. É isso? Precisamente. No caso do TDAH, o que acontece é que esse sinal de dopamina é mais fraco. Ou ele é recaptado rápido demais pelas células. Entendi. E sem essa ponte contínua, o sinal que diz que esperar vale a pena perde a força no meio do caminho. É como se a conexão caísse. Exato. Consequentemente, a única coisa que o cérebro consegue sentir e calcular com uma precisão que seja palpável é a recompensa imediata. Os R$ 50 de hoje. E isso nos leva direto ao tratamento. O material traz um estudo bem focado chamado Effects of Methylphenidate on Discounting of Delayed Rewards in ADHD. Uhum. O metilfenidato é um dos estimulantes mais prescritos clinicamente. O que acontece com essa equação financeira mental quando o paciente toma medicação? O estudo demonstra que o medicamento atua bloqueando a recaptação da dopamina. Em termos bem simples, ele mantém o neurotransmissor ativo no espaço entre os neurônios, que a gente chama de fenda sináptica, por mais tempo. Ah, então ele não deixa o sinal sumir. Isso. E ao estabilizar esse sinal, o cérebro consegue finalmente recalcular o valor do futuro com precisão. A balança econômica se estabiliza. Clinicamente, a gente vê aquela preferência desproporcional pelo imediato diminuir de forma muito significativa. Então, na prática, o remédio calibra a calculadora temporal da mente. O futuro volta a ter peso. Nossa, isso esclarece muito porque o agora é tão sedutor e como consertar essa atração. Sim, muda o jogo completamente. Contudo, enquanto eu lia o material, eu fiquei pensando em um cenário diferente. Uma coisa é calcular o valor de uma recompensa e decidir o que prefere, tipo no caso do dinheiro. Certo. Outra coisa completamente diferente é quando o impulso já foi disparado. Digamos que o cálculo falhou, a ação começou, mas no meio do caminho rola um arrependimento e a percepção de que é uma má ideia. Aí entra o outro mecanismo. Como a gente passa dessa teoria econômica para a capacidade mecânica e física de frear o próprio corpo? Essa distinção é exatamente o que separa o desejar do executar. A neuroeconomia explica a avaliação do valor no tempo, né? Mas é o controle inibitório que explica como uma ação é barrada no mundo físico. Quando a gente fala em frear, a gente sai dos centros de recompensa e vai lá para o córtex pré-frontal, aquela região bem atrás da testa, que funciona como o centro executivo do cérebro. É o nosso diretor-geral, aquele que aprova ou veta as decisões de última hora. Isso mesmo. E as fontes trazem um consenso de décadas na neuropsicofarmacologia, um consenso estabelecido por pesquisadores clássicos da área como Barclay e Armstrong. O que eles descobriram? Eles detalham que o córtex pré-frontal precisa de uma química muito, mas muito otimizada para funcionar. Não é só a dopamina, que a gente já mencionou, para reduzir o ruído das distrações. Tem mais alguma coisa na mistura. Tem a noradrenalina. Ela aumenta o sinal daquilo que é importante no momento. É o que eles chamam de otimização da relação sinal-ruído. Olha, eu vou voltar à minha analogia inicial do carro aqui, porque eu acho que ela se encaixa com perfeição nesse conceito mais técnico. Manda ver. Se o córtex pré-frontal é o sistema de freios ABS do nosso cérebro, a dopamina e a noradrenalina juntas seriam um fluido de freio de altíssima performance. É uma ótima forma de visualizar. Porque sem o fluido na pressão correta, que seria o cenário do TDAH não tratado, você pisa no freio diante de um impulso, as rodas travam e a ação impulsiva escapa, causando estragos. Exato. Já com a medicação fornecendo o fluido correto, o sistema ABS funciona certinho, modulando a frenagem milissegundo a milissegundo e você não perde o controle do carro. Essa analogia do sistema ABS capta perfeitamente a essência do que a gente chama clinicamente de inibição de resposta, ou Response Inhibition em inglês. Mas a ciência não deve ficar só na teoria, né? A gente precisa de provas de que esse fluido de freio está em ação. Exatamente. E é óbvio que os pesquisadores não podem simplesmente colocar os pacientes em carros numa pista molhada dentro do laboratório para testar isso. Sim, e confesso que as metodologias de teste que eles usaram me deixaram muito intrigada. As fontes mencionam tarefas com nomes tipo Go, No Go e Stop Signal. Ah, essas tarefas são clássicas.
Lendo as descrições, parecia muito uma versão altamente científica daquelas brincadeiras de criança tipo estátua ou o mestre mandou, sabe? Onde o maior desafio não é se mover rápido, mas conseguir paralisar o corpo contra a própria vontade. É bem por aí mesmo. Mas como exatamente os pesquisadores extraem dados rígidos e matemáticos disso? No ambiente controlado do laboratório, esses testes são fundamentais. Na tarefa Go No Go, por exemplo, o pesquisador cria um condicionamento motor rápido na pessoa. Como assim? O indivíduo senta na frente de um computador, vê letras piscando numa tela, e a regra é: aperte o botão sempre que ver um X. Isso constrói o impulso, o motor acelera porque a pessoa quer acertar rápido. Certo. Aí, de repente, aparece um Y na tela, e a instrução muda para não apertar. Ah, então o desafio é segurar o dedo que já estava no meio do caminho para o botão. Exato. E o cérebro sem tratamento frequentemente falha nisso. O dedo clica antes do córtex pré-frontal conseguir enviar a ordem de veto para a mão. Nossa! Mas a tarefa que mede o freio ABS na sua forma mais pura mesmo é o paradigma de stop signal. Ele nos dá uma métrica super importante chamada tempo de reação do sinal de parada. A sigla em inglês é SSRT. E qual a diferença entre ver uma letra errada e receber esse sinal de parada? Pela descrição, parece igual. A diferença está no nível de emergência. No stop signal, o cérebro vê a instrução, envia o comando elétrico pela medula e o músculo já está engatilhado para agir, já está em movimento. Tá, a ação já começou. Isso. Porém, uma fração de segundo depois do comando inicial, um tom sonoro, um apito, soa no fone de ouvido do participante. É o alarme absoluto dizendo, tipo, cancele o movimento agora. A pessoa precisa abortar uma ação muscular que já está em andamento. Entendi. É puxar o freio de mão com o carro já derrapando. Perfeito. O que os pesquisadores fazem é medir o SSRT, que é o tempo exato, em milissegundos, que o cérebro leva para processar esse som de parada e desligar o motor do corpo. E o que descobriram medindo isso? O que as fontes demonstram de forma muito consistente é que os medicamentos estimulantes diminuem dramaticamente esse tempo de reação. As vias neurais responsáveis pelo cancelamento da ação ficam muito mais robustas e rápidas. Isso é fascinante, porque isso amarra os dois pontos do laboratório que a gente viu. Exatamente. Por um lado, nós temos o delay discounting sendo ajustado, isso multa o querer imediato, que pode ser perigoso, e por outro lado, esse teste de stop signal revela que a mecânica física da frenagem, o poder de parar, também fica mais rápido e eficiente. E aqui vale uma ressalva técnica importante para quem acompanha a gente. Embora atuem em conjunto na vida real, esses são fenômenos medidos em metodologias completamente diferentes. E a evidência clínica para inibição de resposta é até mais consolidada em ensaios clínicos diretos do que o delayed scouting. Mas o fato é que o aumento da noradrenalina e da dopamina ataca as duas frentes. Entendido. Toda essa base é bem cristalina dentro do ambiente estéril do laboratório, né? Onde a maior distração é apenas um computador apitando. A vida real é outra história. E é bem aqui que as fontes fazem uma virada que me obriga a ser um pouco mais combativa com o material. Porque lá fora a gente tem trânsito caótico, tem pressões sociais, problemas financeiros. Com certeza. E as fontes avançam para dados populacionais alegando que esses milissegundos que a gente ganha no controle inibitório se traduzem em reduções em 3 grandes áreas: acidentes de trânsito, comportamentos de risco e até criminalidade. É a transição do mundo microscópico para o macroscópico. Na ciência, a gente chama isso de efeitos ecológicos. Pois é, mas eu preciso desafiar isso um pouco. Afirmar que uma pílula diminui a criminalidade em uma sociedade me parece um salto lógico colossal, quase negligente, eu diria. Entendo o seu ponto. Parece muito distante. É que nós sabemos que problemas criminais têm raízes profundas na desigualdade socioeconômica, na falta de educação, em falhas estruturais. Atribuir a diminuição da criminalidade a uma correção no delay discounting e no tempo de reação do cérebro não é uma forma de reducionismo biológico perigoso. Os dados realmente podem sustentar essa ponte causal? Esse desafio é super necessário. E a ciência lida com isso definindo muito bem os limites da interpretação. O que eles dizem exatamente? As fontes não dizem, em nenhum momento, que o TDAH causa a criminalidade estrutural. Muito menos que a medicação é uma panaceia mágica para problemas socioeconômicos complexos. A chave para entender isso está na mudança em probabilidades marginais dentro de populações gigantescas. Ok.
Então, como esses dados populacionais devem ser lidos? Como a gente traduz aquele botão do laboratório para as estatísticas reais da rua? Vamos focar primeiro nos acidentes de trânsito, que é mais fácil de visualizar. Certo. A grande maioria dos acidentes impulsivos não acontece por falha mecânica do veículo. Acontece por 1 milissegundo de distração, tipo olhar para o celular, somado a um freio que foi pisado uma fração de segundo tarde demais. É o cenário da nossa introdução. Exato. Lembra da métrica SSRT que a gente discutiu? Aquele milissegundo extra que o cérebro ganha para reagir ao sinal sonoro de parada lá no laboratório se traduz na rodovia no tempo necessário para evitar um engavetamento. É literalmente a vida imitando a física do laboratório. Nossa! Então, se você pega milhões de indivíduos dirigindo milhares de horas todos os dias, essa minúscula melhora neuroquímica gera uma onda de prevenção de acidentes que fica estatisticamente visível. Exatamente. A escala ecológica revela o acúmulo das pequenas vitórias. E no que diz respeito à criminalidade, o mecanismo se apoia na nossa primeira discussão sobre a neuroeconomia. Como assim? Quando as fontes falam de crimes associados à impulsividade extrema no TDAH, não estamos falando de fraudes financeiras complexas, lavagem de dinheiro ou crimes premeditados. Ah, o crime de colarinho branco não entra aí. Não? A gente está falando de oportunidades momentâneas de alto risco. Uma briga num bar que sai do controle ou pegar algo que não é seu num momento de forte apelo. Nesses casos bem específicos, o indivíduo pesa a recompensa imediata contra as consequências futuras, como a prisão, a perda do emprego, o impacto na família. E, voltando no delay discounting, se a mente daquela pessoa aplica aquele desconto punitivo gigante ao futuro, o medo da prisão daqui a um ano simplesmente não tem peso algum frente ao impulso do agora. É isso. A matemática mental se quebra. Mas, quando a medicação entra, estabilizando os níveis de dopamina, o futuro volta a se tornar nítido e presente na equação dessa pessoa. E o freio funciona. Sim, a capacidade do córtex pré-frontal de prever o desastre e acionar o freio inibitório é restaurada. O ambiente e os problemas sociais continuam lá, intactos e desafiadores, mas a resiliência neuroquímica daquele indivíduo para não ceder a um impulso destrutivo pontual aumenta muito. Faz sentido. É isso que as estatísticas policiais e de saúde refletem no longo prazo nessas populações medicadas. Compreendo. Não é que a medicação mude as circunstâncias externas ou apague o histórico do indivíduo. A pobreza e as pressões continuam lá. Ela apenas diminui a probabilidade de que, sob pressão, a falha inibitória aconteça. Exatamente. O ambiente ainda molda as opções, mas o cérebro tem o freio revisado para não tomar a pior decisão possível naquela fração de segundo. É a diferença entre tentar achar uma causa direta isolada e observar uma correlação indireta forte que é sustentada por mecanismos biológicos provados em laboratório. E essa é a síntese técnica ideal de todo o material que nós vimos hoje. O laboratório nos dá a certeza absoluta, irrefutável, da modulação de dopamina, da melhora nas tarefas executivas e dessa reestruturação matemática das recompensas. E os dados populacionais nos oferecem a evidência convergente, mostrar que consertar esses circuitos biológicos reverbera em comportamentos mais seguros e consequências menos trágicas para a vida dessas pessoas na sociedade. É literalmente a biologia dialogando diretamente com a sociologia. O que nos proporciona uma visão de mundo completamente nova. E isso permite uma recapitulação bem clara de toda a base científica que a gente atravessou hoje. É um percurso muito lógico. Se a gente olhar de cima, né? Sim. Para quem está acompanhando o raciocínio até aqui, nós começamos lá no cerne da mente matemática, desmontando a ilusão de que impulsividade é falha moral. Vimos como a escassez de dopamina forja o delay discounting, forçando o cérebro a desvalorizar o futuro e exigir a recompensa imediata. E depois avançamos para o maquinário do cérebro físico, detalhando como o córtex pré-frontal atua e como estimulantes adicionam noradrenalina e dopamina para pressurizar o nosso sistema de freios ABS mental. Algo que é maravilhosamente medido através do tempo de reação naqueles testes de stop signal. E para fechar o ciclo, saímos do isolamento do laboratório e observamos as ondas ecológicas disso tudo na sociedade real. Uma minúscula no freio sináptico que, multiplicada por milhares de vidas, consegue estatisticamente evitar acidentes de trânsito e reduzir o envolvimento em episódios criminais impulsivos. Juntar todas essas peças e entender
que o comportamento de larga escala é pautado por microajustes químicos, é de tirar o fôlego, não é? Totalmente. E o mais valioso dessa análise toda é o poder de aplicar essa compreensão na prática, cultivando uma empatia que é baseada em ciência rigorosa para com as condições neurodivergentes. Sem dúvida. A empatia embasada muda tudo. Com toda certeza. E para quem mergulhou nessa exploração profunda até o fim, fica aqui uma provocação para a gente continuar pensando além das fontes. Opa, gosto das provocações. Nós passamos essa análise toda discutindo como o TDAH e a falta de dopamina fazem o cérebro desvalorizar o futuro em favor do desejo imediato, certo? E vimos como a medicação protege o indivíduo contra a própria biologia. Certo. No entanto, a intenção é a gente olhar ao redor, o mundo moderno em que a gente opera, com essa economia da atenção, as rolagens infinitas em redes sociais, os aplicativos que usamos diariamente, bom, tudo isso foi metodicamente desenhado por engenheiros focados em explorar e hackear esse mesmíssimo circuito de recompensa rápida. Nossa, é verdade. É o delayed discounting em escala industrial. Sim. A tecnologia atual é uma máquina global de induzir o delay discounting em todos nós. O que nos leva a pensar talvez o equilíbrio neuroquímico e esses freios mentais que estudamos hoje não sejam apenas ferramentas para adaptar indivíduos com TDAH à normalidade. Você acha que vai além disso? Eu acho que, em uma sociedade que lucra bilhões com a nossa impulsividade, talvez entender e proteger a nossa dopamina seja o único escudo que restará a todos nós contra a ditadura do agora. É um ponto de vista assustador, mas extremamente necessário. É algo para se refletir na próxima vez que um impulso rápido tentar tomar a direção. Muito obrigada por dividirem o tempo com essa imersão de hoje. Continuem questionando o mundo à volta e até a próxima análise profunda.